Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia aqui, atualizações sobre tudo que tá rolando no Vasco da Gama. Antes, só vou pedir aquela moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube, beleza? Falar da minha parceira 1xBet, é patrocinadora do canal Vascaíno do Cerrado. Ontem eu deixei um bilhete aí para o jogo de hoje, né? Quem não acompanhou o bilhete de ontem, mais de um gol no jogo do Brasil e vitória de Portugal, né? Hoje eu vou trazer um jogo de destaque. A Alemanha encara a Colômbia, um amistoso, estão pagando 1,66 para a vitória da Alemanha, 4,20 para o empate, 4,78 para a vitória da Colômbia. A Alemanha vem de dois resultados ruins. Ela empatou em casa com a Ucrânia e perdeu fora para a Polônia. É obrigação vencer agora a Colômbia jogando em casa. Mas se você quiser pegar ali Alemanha ou empate e casar com alguma outra opção dessa do Brasil e Portugal que eu falei aí, né? Arrocha que vai dar certo, beleza? Tá aqui, ó, link, primeiro comentário fixado. Lembra, na Alemanha ou empate. Link no primeiro comentário fixado, clica, vai abrir a janelinha, coloca o código promocional do Cerrado, primeiro depósito ou Pix, se fizer no valor de até R$ 1.200 na 1xBet, você tem o bônus, né? Ele dobra em bônus para você utilizar no site. A 1xBet é parceira do canal Vascaíno do Cerrado em 2023. Vamos ver se a gente bate esse outro bilhete hoje aí, pra gente acertar mais uma, tá? Vamos lá. No GE é uma matéria hoje falando de 6 jogadores que estão sendo negociados pela Vasco SAF. Como na primeira janela, né, o Vasco usou uma tática, né, usou o planejamento de buscar jovens, né, jogadores em, tipo assim, revelações, como promessas, como foi o caso do Orediano, né, que pouco foi utilizado pelo Vasco, jogador que chegou franzino, mas é um bom jogador. Defensivamente é um jogador que perdeu espaço para o Gabriel Peck, né? Porque o Peck faz a função de atacar e de proteger o sistema defensivo, que é a lateral, né? Fazer a cobertura ali onde está o Pumita, que é outro jogador que defensivamente é horroroso também. Enfim, o Vasco foi ao mercado buscar jovens jogadores, né? Tanto é que entrou no Campeonato Brasileiro com o time mais jovem, a média de idade mais jovem da competição, cerca de 22 anos de idade, 22 ponto alguma coisa. Agora, para a segunda janela, o Vasco está no mercado buscando jogadores mais experientes, mais rodado, mais cascudo, e é isso que traz a matéria do GE. E os 6 nomes que estão em pauta ou estão sendo negociados pelo Vasco são eles: o Fernando, 35 anos, jogador do Sevilha, que foi campeão na Europa recentemente, titular do Sevilha. O Maicon, 34 anos, a quarta opção na zaga do Santos, né? O Lanzini, 30 anos, está sem contrato, estava no West Ham, um jogador que, segundo o jornalista Jorge Nicola, vê o Vasco como uma terceira opção, se não pintar propostas na Europa, se não sair ali uma proposta do Besiktas, se eu não me engano, ele deve assinar com o Vasco, né? É o jogador que o Paulo Brax falou em entrevista coletiva que não podia vazar o nome. Seria essa aí a grande contratação do Vasco, o Lanzini, que é um jogador que, para mim, assim, comparado às contratações que estão fazendo, principalmente o caminhão de refúgio que trouxeram, eu acho que é até uma boa contratação. Se realmente fechar, se trata de uma boa, não é aquele jogador de outra prateleira, aquela grande contratação, mas comparado ao que estão fazendo, é sim uma boa opção. Aí vem o Cuejá, o Gustavo Cuejá, que está no Al Hilal, 30 anos de idade, só que o salário dele é muito alto, acho que isso aí é só cortina de fumaça, não vão trazer o Cuejá. Minha opinião, pode ser que calhe a minha boca, né? O Corinthians está na parada tentando trazer o Cuejá também. Acho que a situação de não pagar os jogadores que a SAF contratou e os agentes está dificultando, né, esse trato com os jogadores agora para essa segunda janela.
Aí o Serginho, 28 anos, que eu chamo de Serginho Kosovo, que veio do Giresunspor, jogou em mercados alternativos, a primeira vez que vai jogar como profissional no Brasil. E o Lian, que é o mais jovem, 26 anos, porém também com uma bagagem, com experiência, jogou em times na Europa, está agora no Southampton, né? 2 desses 6 já estão praticamente encaminhados. O Serginho, que já desembarcou no Rio, vai fazer exames, e o Maicon, que é um jogador que está rescindindo com o Santos, vai assinar com o Vasco, parece que está tudo certo também. Refúgio é assim, ó, piscou, tá no Vasco. Piscou, tá no Vasco. Agora, para trazer um contrato, um jogador nota 6, um mais ou menos, é uma dificuldade extrema, né? E aí, são 2 volantes, 2 zagueiros, um meia e um atacante. Existe uma cláusula que foi mandada, enviada na proposta do Vasco para o time do Lian, o Southampton, que diz o seguinte: para o Vasco, porque o Southampton investiu uma grana no jogador, ele não quer simplesmente emprestar para o Vasco, ele quer ter a certeza que ele vai ter parte desse investimento de volta nos seus cofres. E aí o Vasco faz uma promessa que é a seguinte: vamos fazer um contrato de 1 ano, né? Vou dar 1 milhão de euros, aí cerca de 5 milhões de reais, para ele ficar 1 ano aqui, vamos pagar os salários dele, e aí algumas cláusulas que, se forem cumpridas, a gente tem a obrigação de contratar o Lian. Pois bem, quais são essas cláusulas? A primeira, ele tem que participar de 60% dos jogos do Vasco nas competições. Eu acho que é uma cláusula justa, porque o jogador vem, se lesiona, acontece alguma coisa, ou não está bem, não joga, o Vasco não tem obrigação de contratar. Então, ele estando em campo, apesar de que eu acho que esse tipo de contrato é que fez com que o Ivan saísse imediatamente do time e que o Orediano ficasse um bocado no banco, porque também tem essa cláusula lá, que o Orediano, se fizesse um número X de jogos, o Vasco tinha que desembolsar uma grana para o time dele. Então, mas eu acho justo com relação ao jogador que pode se machucar, que pode não ser utilizado. E aí, beleza, essa de 60% ok. Aí a outra cláusula é a seguinte: se o Vasco cair para a segunda divisão, não é obrigado a contratar o jogador. Olhando pelo lado do Vasco, eu entendo. Realmente, se cair para a segunda divisão, não vai ter condições, né? Aliás, deveria de ter, né? Porque o que venderam aí do Vasco do futuro, o Vasco bilionário, independe de que série esteja, porque a gente está falando de uma empresa que é dona de uma porrada de aviões, que tem não sei quantos bilhões em ativo. É isso que falavam quando o Vasco foi vendido, né? Mas na realidade a gente sabe que não é assim, né? O Vasco está sendo operado com o dinheiro do Vasco, e se cair para a segunda divisão, realmente não vai ter grana para contratar jogadores. Grandes contratações. E olha que nem é uma grande contratação, é uma coisa absurda, né? Mas enfim, eu acho que, olhando pelo lado do Vasco, é compreensível. Aí tu imagina lá no Southampton, chega essa proposta, não, beleza, não, tá ok, 60% dos jogos, o jogador tem que estar em campo, ok. Qual é a outra opção? Se o time cair para a segunda divisão, eles não vão pagar e ele volta sem a gente receber absolutamente nada. Tá, quem é o time? Esse aqui. Quantos jogos? 10 jogos. Uma vitória no campeonato. Vice-lanterna. Vamos pegar o histórico. Ele estava na segunda divisão no ano passado. No ano retrasado também. Nos últimos anos caiu 4, 5 vezes. Não vai rolar, filho. Não vai rolar. Tanto que saiu uma informação ontem que o jogador quer vir para o Vasco. O jogador parece que já acertou base salarial e tudo. Mas o Southampton lá recusou a proposta do Vasco, é claro. É óbvio que isso não vai rolar. Posso até pagar minha língua, mas eu acho que não vai rolar dessa maneira, com essa cláusula aí, né? Não tem dinheiro? Então tira essa cláusula, né? Obrigação de compra e ponto, acabou. Traz o jogador e coloca para botar, veste a camisa titular e faz a dupla de zaga com o Léo Pelé. Deveria ser assim, mas a gente sabe que não é, né? Bom, saiu uma informação no Bola VIP. Eu não costumo trazer informações do Bola VIP aqui, porque eu acho que é um dos sites que mais solta fake news aí, mais solta especulação que não acontece. Mas tem muito jornalista replicando essa informação. Então eu vou trazer aqui, que era a seguinte: o executivo do Atlético Mineiro, o Rodrigo Caetano, está indo para a seleção brasileira, ou pode ir para a seleção brasileira. E o que o Vasco tem a ver com isso? Bom, agora você vai entender o que o Vasco tem a ver com isso. O Paulo Brax, executivo da SAF, pode ser o executivo que vai substituir o Rodrigo Caetano no Atlético Mineiro. Oh, meu Deus do céu!
Tomara, Senhor. Vá com Deus. Eu não acredito muito no Bola VIP, mas tá rolando nas redes sociais e muito jornalista tá replicando essa informação do site Bola VIP. Vamos ver no que vai dar. Bom, provável escalação do Vasco para encarar o Goiás na quinta-feira. O Vasco vem de Léo Jardim, Figueiredo, porque o Pumita está servindo a seleção. Lincoln, ele assume a vaga do Miranda, né, porque o Bambu está suspenso e o Capasso está lesionado. Pelé e Piton, Pelé não, Léo, né, que não gosta nem de chama de Léo Pelé, imagina só Pelé. Léo e Piton, aí vem 2 volantes. O Vasco vai com Zé Gabriel e Cocão. Imagina, jogando em São Januário contra o Goiás, precisando de vitória, a gente vai a campo com 2 volantes, né? O Zé Gabriel e o Cocão. Aí vem André e Marlon Gomes no meio de campo, Alex Teixeira e Ryan. Esse é o provável time do Vasco para encarar o Goiás na quinta-feira. O Goiás viaja amanhã, quarta, para o Rio de Janeiro. E para enfrentar o Vasco, ele tem 2 desfalques. Um é o volante Diego, né, que está com lombalgia, sentindo dores, e outro é o atacante Vinícius, que está no departamento médico, está no período de transição, mas não vai dar tempo de viajar, embarcar com o time amanhã. Esse é as prováveis baixas no time esmeraldino, né? O Goiás pode vir capenga com jogador no departamento médico, usar jogador da base, que a gente sabe como é que as coisas são no Vasco, infelizmente. Curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, segue o Kawhi, cara. Vou deixar o link sempre ali na descrição, vai lá que a gente tá bombando lá no Kawhi. Conto com a sua audiência lá também, beleza? Grande abraço, um dia abençoado, fique com Deus e saudações vascaínas.